você está vendo o replay dessa live, fica comigo até o final, pois hoje eu vou te ensinar 3 passos muito simples para você vencer todos os desertos na sua vida. O sinônimo de deserto são provações, lutas que a gente passa e não adianta, você vai entrar, mas você também vai aprender 3 estratégias hoje para você sair de qualquer deserto da sua vida. Se você está passando deserto, você vai sair. Se você entrar em deserto, você vai sair, porque eu vou te ensinar 3 passos. Meu nome é Cleiton de Oliveira, seja muito bem-vindo a essa mentoria espiritual onde eu quero te ensinar. Olha, eu quero falar hoje com todos vocês sobre os desertos da vida. A gente sempre vai entrar em desertos e sair em desertos. Você sabe que a palavra deserto quer dizer as provações. São as lutas que a gente passa. Desertos financeiros, desertos no casamento. Eu garanto para você que até mesmo as pessoas que hoje têm um relacionamento de casamento estável, né? Já passaram por desertos que só Deus, mas superaram e venceram. Eu garanto que você vai conhecer várias pessoas que passaram por desertos financeiros, desertos na área da saúde, com doenças, ou seja, são provações. Deserto que a gente passa também no trabalho, com pessoas nos perseguindo, pessoas nos odiando de graça, sem a gente fazer nada. São desertos que a gente entra. E se tem um Deus, isso que eu quero falar aqui com vocês, o nosso Deus, ele é especialista em tirar pessoas do deserto. Se você começar uma leitura do livro de Êxodo, você vai ver Deus pegando 3 milhões de pessoas e tirando do deserto. É exatamente isso. Então Deus, não importa a situação que você esteja passando, esse deserto vai passar. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta e escreva essa frase: esse deserto vai passar. Vai passar. Só que no meio termo desse deserto, quando você está saindo do deserto para a terra prometida, porque para todos nós Deus tem uma terra de promessa. Para todos nós Deus tem uma terra de bênção. Para todos nós o Senhor tem bênçãos e vitórias para nós. Agora, enquanto a gente passar por esse deserto, nós temos que aprender 3 coisas que eu vou te falar. E no final eu quero te entregar um versículo para mostrar para você que não tem situação amarga que não se torne doce, que não tem situação difícil que Deus não reverta. São crenças que tem que estar dentro de nós, são as convicções, a espiritualidade. A espiritualidade é isso, são as crenças que você carrega de Deus em meio a situações, são as convicções, que é aquilo que a gente chama de fé, que são as certezas que a gente carrega. Então, aí você vai carregando a sua conexão, olha outra palavra, crença, convicções, conexões. Conexões. Você notou que são 3C? Crenças, convicções e conexões. Ou seja, a conexão que você tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí você vai construindo uma estrutura espiritual forte dentro de você. Então agora eu quero te falar o seguinte: o nosso Deus é especialista, poderoso para te tirar de qualquer deserto que você esteja passando. 3 coisas que você vai fazer para vencer todo tipo de provação, para vencer todo o deserto que você esteja passando ou aquele que você vai passar. Vambora, gente, vambora. Primeira coisa para você vencer o deserto, vambora? Isso aí você pode aplicar no teu casamento, você pode aplicar na área de trabalho, na sua empresa, no seu comércio, você pode aplicar na sua profissão para ter mais produtividade, na sua vida espiritual para ter mais espiritualidade. Aonde você aplicar isso aqui dá certo. Então, deixa eu te falar, primeira coisa do deserto, você passou uma luta, você está passando qualquer coisa na sua vida, primeira coisa. A nossa sensação, o ser humano, ele tem um instinto natural de sobrevivência. Nós temos sim o medo. E não adianta você falar assim, Pastor Cleiton, eu vou sair dessa mentoria espiritual aqui sem ter medo. Não vai. Você vai sentir tristeza, você vai sentir medo, você vai sentir raiva, você vai sentir ódio.
Agora, o que eu quero te ensinar? Primeira coisa, você não tem como orar, porque isso é uma coisa que Deus criou, isso é coisa do ser humano. Como eu não posso evitar esses sentimentos que a gente chama de negativo, e são mesmo, e detona a gente, só que acontece o seguinte, não sei se você já estudou isso, até pequenas doses de veneno são remédios. Olha que interessante, pesquisa isso na internet. Pequenas doses de veneno, elas são usadas como remédio, tá bom? Então nós não vamos orar para não sentir medo, mas nós vamos orar para Deus nos dar poder, para Deus nos dar sabedoria, maestria emocional, controle das nossas emoções, porque você pode sentir medo, tristeza, todos esses sentimentos que eu falei, mas você não pode deixar esses sentimentos dominar você. Então você vai ter que aprender a dominar os seus sentimentos. Você vai ter que aprender a dominar isso e não deixar isso te impedir de tomar as decisões corretas, você não pode deixar esse sentimento te impedir de chegar onde você quer. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Hoje é terça-feira. Da terça passada até essa terça agora, quais foram os sentimentos que você não conseguiu dominar? Talvez você não teve aquele sentimento de estourar, mas você teve um sentimento de ficar num quarto trancado sem querer ver ninguém. Parece até que está começando a querer dar um início de depressão. Você não conseguiu se livrar disso. Foi mais forte que você. Então eu quero saber o seguinte, de terça passada até nessa terça, quais foram os sentimentos que vieram mais forte, que vieram para te derrubar, que você não conseguiu dominar? Você sabe por que eu estou te falando isso? Primeiro passo, quem está passando uma luta, quem está passando uma provação, você tem que aprender a dominar os seus sentimentos. Porque você vai falar coisas que você não gostaria de falar. Coisas, eu até entendo você. Você nunca falaria o que você fala num estado normal. Você não fala no estado normal. Acontece que tem coisas que você está falando, coisas que você está fazendo, que você está fazendo tomado por emoções. Só que o problema é o seguinte, depois que você falou, depois que você agiu, não tem mais volta. Não tem mais o que fazer. O estrago já está feito. Feridas já foram abertas. E tudo por quê? Porque você não teve controle e domínio sobre o teu emocional. Então uma das coisas que você tem que orar quando você está passando luta é não agir no emocional. Não agir no emocional. Esfria a cabeça, cria o teu sistema de esfriar a cabeça. Cria os teus sistemas. Você não precisa copiar de ninguém. Cria os teus sistemas. Ficar quieto num canto, respirar, contar até 1000 se for o caso, orar. Olha, uma coisa que funciona muito comigo é trancar a porta do quarto e orar, desabafar, chorar nos pés do Senhor mesmo. Mas o que acontece é que você não pode mais deixar as emoções tomarem conta de você. Agora, nós temos que ter o domínio das nossas emoções. E eu quero que você coloque esse o primeiro ponto. Porque quando você está nas emoções, agindo nas emoções, você não consegue perceber as soluções. Escreve isso aí. Quem está me acompanhando aí agora, me escreve. Quem age nas emoções não consegue perceber as soluções. A primeira coisa é não agir nas emoções. É não agir. Pessoas que estão na emoção são como barril de pólvoras. Qualquer coisinha explode. O problema é que quando o barril de pólvora explodir, ele vai detonar tudo ao redor. Esse que é o problema. É uma explosão que não é controlada. Se explodir, você vai se sentir muito bem. Porque você conseguiu colocar as emoções para fora. Aquelas emoções que estavam te angustiando, estavam te pressionando, você vai sentir a melhor pessoa do mundo. Mas o estrago, o prejuízo vai ser tão grande ao seu redor que você não compensou esse bem-estar. Vai ser um bem-estar momentâneo, porque o prejuízo, a explosão que você deu ao redor, destruiu tanta coisa, tantos relacionamentos, feriu tantas pessoas que não compensou. Não compensou que você depois
a ressaca moral vai ser muito forte. Você vai se sentir uma pessoa, a pior pessoa, porque a explosão emocional te fez muito bem, porque tirou as emoções negativas para fora, que estavam te pressionando. Mas a explosão ao redor, agora ficou muita coisa para você consertar, restaurar. Aí o que acontece? A sua vida que era para ir para frente, ela tem que ficar estagnada, porque você ainda não sabe controlar as emoções. E eu quero te dar uma tarefa. Eu quero que você escreva quais sentimentos, emoções você tem que controlar. Eu estava lendo um livro do Tony Robbins e ele falava que emoções negativas são um sinal de alerta. Por exemplo, quando o seu carro acende um sinal de alerta ali no painel, ele está indicando que algo está errado no carro, que algo está errado. Por exemplo, se você é uma pessoa que a emoção da tristeza está muito forte, você tem que pegar ali, opa, peraí, acendeu uma luz no meu painel, indicando o quê? Tristeza. Então eu vou mapear e vou ver o que é que está me deixando triste. Por exemplo, acendeu a luz do painel do nervosismo, eu estou muito explosivo, eu estou muito irado, eu estou muito nervoso. Então, quando acender essa luz, o que eu vou fazer? Eu vou mapear e vou ver qual é o problema, o que está me fazendo ser nervoso, o que está me fazendo ser ansioso, e eu vou criar soluções para isso. Você não fica chocando emoções negativas, são sinais de alerta que o seu próprio sistema... Eu tive que parar aqui, gente, por quê? Gente, olha que maravilhoso. Deus criou um sistema emocional para nos alertar. Tristeza é um alerta de algo que está te entristecendo. Raiva, sinal que algo está tirando você do sério, está ferindo seus valores. Então você vai mapeando. Por exemplo, ansiedade é sinal de que alguma coisa do futuro está te preocupando. Então você vai mapeando medo, incertezas de algo que você muito quer, só que você está com uma incerteza tão grande, ou algo ruim, ou uma dor que você colocou na cabeça que pode acontecer na sua vida. Então olha que interessante. Então, primeiro passo, você está passando um deserto? Você está passando uma luta mesmo? Controle as suas emoções. Controla as suas emoções. Não age pelas emoções, tá bom? Esse é o primeiro passo.